Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje voltamos. Essa semana foi uma semana assim bem complicada, bem complexa. A notícia mais triste foi o falecimento do meu pai. Ele faleceu logo no início da semana. E a notícia mais alegre foi o meu aniversário no final da semana, né? E de resto teve assim um monte de coisas que aconteceu essa semana, um monte, né? A gente teve a casa invadida, né? Foi assim a parte aterrorizante dessa história, né? Porque simplesmente um corretor desavisado de uma outra corretora resolveu enfiar a chave na fechadura e entrar dentro do meu apartamento, né? Coisas assim, ossos do ofício, né? Foi uma situação bastante bizarra. Eu tava em casa na hora e eu me assustei bastante. Mas aí a gente viu uma coisa muito bacana, né? Que foi a solidariedade das pessoas, né? Porque todo mundo descobriu que eu passei por aquela história, né? E eu, assim, nem precisei me defender, nem nada disso. E todo mundo foi em minha defesa, sabe? Isso foi muito bacana. Uma solidariedade que a gente ainda nunca tinha encontrado, né? Em Adamantina. E que aqui a gente teve uma solidariedade, assim, imensa, né? E assim, eu fiquei muito feliz com isso, né? E até novas medidas foram tomadas, né? Em função disso que aconteceu, né? E novas medidas de segurança. Eu achei isso bem bacana, né? E a gente teve muita solidariedade do pessoal que trabalha no prédio, entendeu? Da imobiliária, né? Porque aquela situação foi uma situação absurdamente atípica, né? E todo mundo sabia do meu trauma, né? Com relação a essa questão de invasão de casa. Então as pessoas foram muito solidárias, né? Comigo, né? E com o Monte também, né? Em relação a essa história toda. E eu só tenho a agradecer, né? E, enfim, o cara também me pediu desculpas, né? Mas foi uma situação bastante estranha, né? Porque se ele achava que meu apartamento não estava alugado, como é que ele me conhecia? Essa é uma pergunta que ficou para a próxima vida, né? Como o cara me conhecia e não sabia que eu tava morando ali. Mas enfim, né? Coisas assim que só acontecem comigo, né? A gente, assim, teve bastante coisa, né, que aconteceu ao longo dessa semana, mas eu só tô computando realmente as coisas boas, né, que aconteceram. E a gente teve realmente muita solidariedade, muita gente boa, a gente tá conhecendo muita gente legal, né. É óbvio, gente escrota existe em qualquer planeta, né. Essa semana mesmo a gente passou por uma situação bastante atípica, né, de duas senhorinhas querendo me roubar, entendeu? Que foi assim uma coisa assim impressionante, né? Tentando me dar um golpe. Eu chamei até as duas de as velhas cegas, porque me lembrou muito aquela história do Perseu, né? Que o Perseu, ele vai parar, né, num lugar onde ele encontra as velhas cegas, porque as velhas cegas eram as únicas, né, que sabiam através do olho mágico, né, onde elas podiam, né, verificar. Agora eu não me lembro se era para ele encontrar a Ilha da Medusa, agora eu não me lembro direito o que foi, né. Eu vou dar um pause rapidinho, peraí. E essa história das velhas cegas, né, marcou muito, né, porque as três eram muito trapaceiras, né, elas se faziam passar por pessoas boas, por pessoas gentis, né, três velhinhas, né, que na história eram três velhinhas, né, e essas três velhinhas, elas pareciam, assim, ser gente boa, né, e de repente elas eram canibais, né. E essa história das duas senhoras me lembrou muito isso, né? Porque foram, assim, várias tentativas de me passar a perna, de oferecer valores diferentes, né? De errar nas contas. Elas erraram nas contas 4 vezes, sempre para valores muito acima, né? Do que deveria ser. E aquilo me marcou, né? E eu me lembrei logo dessa história do Perseu, né? E teve até um caso de um velhinho, não sei se vocês viram que o velhinho era ladrão de celular, né? Que saiu nas reportagens da televisão essa semana, né? E eu fiquei pensando naquilo, né? A gente não consegue às vezes dimensionar, porque a gente vê as pessoas idosas, tem um respeito pelo fato delas serem idosas, né? Mas a gente esquece que o caráter, ele não tem nada a ver com a idade, né? O caráter tem a ver com a formação, com os valores que você carrega, né? Que foram aprendidos lá desde a infância, né? Então, assim, não tem muito o que dizer, né? Eu só fiquei passada porque assim, é impressionante como as pessoas que são mau caráter, elas mentem na sua cara, assim, sem o menor dolo, sabe? Sem a menor, como é que eu poderia dizer assim, sem o menor
pudor, né? Elas vão e fazem isso com muita naturalidade, né? Então, realmente foi uma história que me marcou. Mas, assim, você conhecer, assim, tão poucas pessoas, né, mau caráteres no universo de gente muito bacana que a gente conheceu, sabe? E nisso eu tô amando Dracena, porque realmente Dracena é uma cidade grande, né? Aqui tem quase 70 mil habitantes, né? É uma cidade que tem aumentado, a população aqui era de 45 mil na quase década de 70, né? Então aí vocês veem que a população praticamente dobrou, né? Quase que dobrou. Ao longo desses anos, né, dessas décadas. É uma cidade que está sempre em crescimento e assim, eu conheci muita gente legal. Isso ficou assim, né, que realmente essa coisa daquelas cidades pequenas do interior, cuja população, como eu falei, é familista demais, né, isso marca muito, né, as relações que você vai criar, que você vai conceber. Só um minutinho. Então, assim, essa questão do caráter, dos valores familiares, né, e essa sociedade familista que tende a proteger os seus, né, e mesmo às custas, é óbvio, do prejuízo do próximo, né, isso, assim, isso é muito característico de cidades muito pequenas, e quando você está numa cidade grande, isso deixa de existir, né, então essa realmente foi uma coisa bem bacana que a gente encontrou aqui em Dracena, e a gente nem teve tempo ainda de encontrar com os amigos que a gente tem aqui, né, nem deu tempo ainda de fazer isso. Mas isso, assim, isso foi muito legal, né? Essa questão da recepção, da receptividade mesmo, né? Da população e das pessoas. E não pensem que os criminosos não vieram pra cá pra fazer fofoca, não, tá? Porque eles fizeram de tudo pra destruir novamente a reputação. E isso é uma coisa muito engraçada, porque não adianta o que eles tentaram falar a partir do momento que as pessoas nos conheceram, né? Então, assim, tudo aquilo caiu por terra, porque a pessoa fala, não, a fulana é daquele jeito, né? Ela é uma pessoa assim, com os valores assados, né? Com um determinado tipo de comportamento, não isso que vocês estão falando, né? E também essa questão da fama que a Adamantina tem, né? Isso eu fiquei, assim, bastante impressionada, foi com a construção da fama da cidade, né? Não foi a gente que simplesmente desmoralizou a cidade ao reportar aqueles crimes e aquelas coisas que estavam acontecendo, né? A gente só estava ali expondo a verdade, né? Por uma questão até de segurança frente a tudo que a gente passou, né? Mas o mais interessante aí era a reputação da cidade já sendo construída em outros lugares, né? Que ela já era pré-determinada, né? Então, assim, isso também foi muita coisa interessante, né? Um monte mesmo passou por uma situação dessa. Conta aquela que a menina, né, falou pra você. Ah, tá. Teve uma colega minha, né, que perguntou assim, como é lá em Adamantina? Porque aqui em Dracena, as pessoas, cada um cuida da sua vida. Ninguém tem tempo para ficar cuidando da vida dos outros. Como que ela fala? Olha, onde eu morei, eles cuidavam até da vida do cachorro que passava na rua, né? Aí fala, mas só se for lá, porque lá em Dracena não tem nada disso, não. Essa foi uma frase que a gente ouviu bastante aqui em Dracena, né? Que por eles serem uma cidade grande, não tinha essa característica das fofocalhadas, né? Desse clima de fofoca, né? Muito, muito propício em Adamantina, né? Em outras cidades, Pacaembu também acontecia isso, né? Irapuru, Flórida, enfim. E esse discurso, né? De que aqui cada um cuida da sua própria vida, né? Ou seja, uma sociedade mais individualista, né? Em função de ser uma sociedade maior, mais ampla, com muito mais pessoas, né? Então você vê essa questão do individualismo, né? Coisa que essa coisa bairrista, essa coisa familista, essa coisa da fofocalhada, né? Em função dessas inter-relações familiares que são muito promíscuas, né? Essa promiscuidade da fofoca, né? Do você inventar coisas, do você sair para poder falar mal do outro. O Fantasma do Telhado fazia muito isso, né? Ele ia de lugar em lugar, ele batia de porta em porta, né? Como uma pessoa completamente desocupada da vida, né? Pra fazer fofoca, né? E essas fofocas, elas corriam, porque as outras pessoas também faziam, né? E isso é muito interessante, porque você não vê esse tipo de comportamento aqui, né? Eu não saí além da pessoa com as quais eu tive que lidar nessa situação da invasão do corretor, né? Além dessas pessoas, eu não falei pra ninguém, mas na mesma hora, sabe, se formou uma rede de solidariedade em função daquilo que eu passei, que foi completamente impróprio, né? E assim, não era uma rede da fofocalhada, né? Era uma rede do ajudar o próximo, né? Em função daquela
situação, né? Então isso assim, isso é muito legal, muito legal. Eu também passei por isso na UFRJ, né? Eu passei por uma situação muito atípica lá, né? Quando a minha sala de aula também foi invadida, né? Por um outro professor, que não era nem professor nem da universidade, nem muito menos do meu departamento, né? E ele simplesmente quis me expulsar da sala, porque falou que o horário da sala naquele momento era dele, né? E eu não sabia de nada disso, porque a gente pegava a chave, né, com o inspetor do andar, e ele me deu a chave e tava tudo tranquilo, né? Eu tava ali com a minha turma, né, que é uma turma de gênero e esporte, né, uma disciplina que eu criei lá, e a gente tava numa discussão muito legal. Nós fizemos um círculo, porque era uma turma que pegava em 7º, 8º período, né? Muitos alunos, assim, bem mais experientes, né, porque já estavam prestes a se formar. E aí, de repente, esse cara invade a sala, sabe? Foi mega agressivo comigo, porque ele queria falar com o professor, né? E eu falei, a professora sou eu. Aí ele me olhou de cima a baixo e falou, você não é a professora. Ele me achou jovem demais para ser a professora, né? E aí, de repente, ele foi muito agressivo. Os meus alunos queriam partir para cima dele, porque, né, ver a sua professora naquela situação, né, ainda mais a gente lecionando sobre gênero, né, falando exatamente sobre dominação masculina, falando exatamente sobre o que as mulheres passam, né, e aí, de repente, aquele cara entra e torna tudo aquilo realidade, né, é uma vivência única, né. E eu saí dali, eu me lembro que a situação se apaziguou, o inspetor veio, né, eu acabei saindo da sala por conta própria, né, e os alunos ficaram muito furiosos, porque não queriam que eu saísse, porque a gente estava tendo aula ali, né, ele poderia ter ido para uma outra sala, mas ele queria aquela, era um cara completamente espírito de porco, né, e machista, misógino. E assim, eu saí de lá, eu me lembro que eu mantive a minha compostura, a minha serenidade diante de toda aquela situação assim aviltante. E quando eu entrei no carro, sabe, eu socava o volante, porque a minha vontade era de ter feito aquilo com a cara daquele homem, né, que me distratou daquele jeito em sala de aula, né, na frente dos meus alunos. Mas eu não podia fazer isso, porque eu não podia ali, né, provocar uma briga, nem nada disso. Então eu tive que engolir toda aquela situação a seco, né. E aí quando eu cheguei no carro eu socava o volante, sabe? Porque eu precisava colocar aquela fúria pra fora, né? Como a gente aprendeu brilhantemente na MTC, né? Pra aquilo não virar um câncer depois, né? E assim, eu simplesmente esqueci, né? Enfim, coloquei a fúria pra fora no volante do carro, no meu privado, né? E quando eu cheguei na segunda-feira para trabalhar, tinha uma verdadeira comissão da universidade, tinha sido montada, sabe? Porque aquela situação que o inspetor tinha relatado para os coordenadores do curso, né, tinha provocado assim uma verdadeira revolução no andar, entendeu? No meu departamento, né? E aquilo eu recebi muita solidariedade, né? Porque era um absurdo uma professora, né, tá passando por aquela situação, ser discriminada de forma tão misógina, né, no seu espaço da sala de aula. E o cara simplesmente, ele praticamente foi expulso de dar aula lá no departamento, né? Todo o departamento, não só do desporto, como a área da saúde, né, que eles eram integrados, né, e eu, assim, fiquei muito, muito impressionada com aquela situação. Então, assim, às vezes, não se defender é sempre a melhor tática, né, naquela situação eu realmente deixei pra lá, né, e eu recebi toda aquela solidariedade. E agora foi uma situação muito parecida, né, muito parecida, porque realmente eu também não me defendi, eu só fui relatar quem de direito, né, tudo aquilo, e de repente eu recebi um mar de solidariedade, sabe, na mesma proporção que eu recebi naquela época na UFRJ, né, por passar por uma injustiça dessas, né. Então, assim, isso é muito bacana, né, muito legal. Então, foi uma situação em que, né, a gente vê aí realmente, sabe, a diferença entre uma população que você tem um individualismo maior, né, numa cidade grande, numa cidade, né, que você não tem mais todos esses valores familistas ali em curso, e também numa sociedade que é uma sociedade que é voltada realmente para uma sociedade industrializada, uma sociedade, né, com um comércio bem desenvolvido e tal, não uma sociedade como na outra cidade, né, que era uma sociedade onde o tráfico de drogas praticamente dominava a cidade inteira. Então, assim, isso foi muito bacana, né, da gente presenciar isso, né, esses valores, né, e essa discussão foi uma discussão que saiu do campo dos vídeos, né, saiu do campo, né,
do nosso campo individual e se transformou assim praticamente numa forma das pessoas determinar como as coisas funcionam naquela outra cidade, né? Ou seja, todo mundo sempre soube, né, das mais influências que aquela cidade passava, né? E dessa influência que já começou lá no passado. Eu estava lendo o livro hoje, né, do Narciso, que ele estava contando as histórias, né, sobre a formação da base de educação física aqui dessa região, né? E aí estava contando as histórias da primeira briga, né, que houve dentro do desporto, que foi uma briga assim horrenda, uma briga sangrenta, agressiva, e que foi exatamente entre Adamantina e Dracena, né? Quer dizer, já existia uma rivalidade do passado, e essa rivalidade ela fica muito, né, muito tangente, muito plausível quando você vê as narrativas, né? E assim, a briga, a confusão toda começou por Adamantina, né? Que agiu de forma inclusive desonesta dentro do jogo, e aí você teve isso saindo para esse campo, né? Esse campo que era o campo institucional, né? Que era esse campo institucional do desporto em si, né? Para o campo, né, da torcida organizada, né? Para o campo, né, das famílias e tudo mais, né? Então, assim, isso foi muito interessante de observar, né? Que isso não é uma questão de agora, né? Essa forma de se agir em Adamantina é uma forma bastante antiga, né? Então, isso me chamou muita atenção. E assim, né? E a gente, né, pôde perceber tudo isso, né? Toda essa infraestrutura. Então, a crítica que as pessoas estão montando, né, é em função disso, em função desse histórico que, de certa forma, a cidade assumiu, né, com o tipo de comportamento que se tem, que é esse tipo de comportamento permissivo, né? Permissivo com relação à violência, extremamente permissivo com relação à violência. Isso ficou bem claro, né, no relato dessas torcidas, né? Do comportamento da cidade, da necessidade da desonestidade, né, naquela situação, e assim, e também desse comportamento onde você aceita como eu posso dizer assim, onde você nega o que a gente chama de fair play, né, e tudo mais, que seria assim esse jogo limpo, né, em que você simplesmente nega o jogo limpo e você entra no campo do jogo sujo, né. Então essa metáfora do desporto eu achei bem bacana com relação a essa situação de Adamantina, porque essa história de você simplesmente jogar sujo é algo muito antigo, é algo que já está datado desde a época da ditadura militar aqui. Então, desde a época praticamente da formação da cidade, essa coisa do jogar sujo é uma coisa que está muito clara, né? Então, assim, e é uma crítica que as pessoas fazem, né? Então, quando o Monte presenciou esse discurso, né? Essa coisa da crítica em si, né? É porque essa crítica é antiga. Então, assim, a gente passou por isso, né? Vendo essa situação como é que eu poderia dizer assim, se formar, né? E então, assim, isso justifica muito do que a gente passou e também da ausência, né, de solidariedade que a gente não teve naquela cidade. Porque, assim, as pessoas, elas dão essa preferência de simplesmente ou não se intrometer. Só que quando você não se intromete, você está sendo nada mais, nada menos que omisso. E a omissão, ela também é crime, principalmente quando você presencia um crime, né? Então, assim, então você tem essa questão ou da omissão, entendeu? Ou de você fingir que você não viu aquilo, né? Ou então você atacar, ficar do lado de quem tá ganhando, né? Que são os bandidos por lá, né? Então, isso realmente foi uma coisa que me impressionou bastante, né? Então, isso não é de hoje, não é de agora, isso é uma coisa que vem desde a fundação da cidade, né? E esse jogar sujo, né, é algo que está dentro, né, arraigado dentro dessas famílias, né, que dominaram aquele lugar e que simplesmente fazem vista grossa, né, para toda essa situação de um crime generalizado que você tem ali, né. Então, enfim, isso foi uma coisa que realmente me marcou, né, poder compreender isso. Eu adorei ter lido, né, parte, né, eu tô na metade do livro do Narciso, né. Então, assim, adorei poder ver isso, né, poder ver a história das cidades em si, né. Enfim, eu acho que eu vou deixar isso por esse vídeo, né? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo, tá bom, pessoal? Beijo, tchau! Tchau!